Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer por mais uma noite de conhecimento, de entendimento da tua palavra. Nós cremos que teus anjos já estão aqui, Senhor, diante desse assunto que vai ser ministrado, para que o teu nome venha a ser exaltado, Pai. A tua palavra diz que o teu povo perece por falta de conhecimento, Pai. E muitas vezes nós perdemos a batalha porque não temos conhecimento. Então hoje vamos estar adquirindo conhecimento, Senhor, que é a ferramenta para que a gente possa combater o bom combate. Que o Senhor possa nos dar discernimento, entendimento, que o Espírito Santo venha nos estar ensinando todas as coisas nessa noite. No nome de Jesus, guarda a nossa casa, a nossa família, envia os teus anjos lá, Senhor, sobre todo o nosso lar, Pai. Aqueles que estão na live também para ouvir essa palavra, guarda eles, Pai, debaixo das tuas asas, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Vamos começar lendo meus rabiscos aqui. Efésios 3:9, para a gente começar. Efésios 3:9. Efésios 3:9. A gente vai ler do 9 até o 11. Que diz assim: pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, ao qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos, apóstolos e a profetas pelo Espírito. Então, a revelação do ensino vem pelo Espírito Santo. 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dado essa graça de pregar aos gentios. Eu acho que eu comecei a ler muito para cima, né? Era no 9, eu li muito para cima. Vamos lá do 9. Efésios 3:9. E manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, estava oculto em Deus, que criou todas as coisas. É isso que agora, é isso para a igreja agora. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia a acessar a Deus com confiança, mediante a fé nele. Eu não sei se esse versículo, se eu li errado, mas o que eu quero dizer é o quê? Eu acho que eu li e passei ali rápido. É que o mistério é dado pelo Espírito, amém? Da revelação. Só que agora esse mistério é revelado pelo Espírito Santo para a igreja. Então tem coisas ocultas que nem os anjos sabem. Então os anjos aprendem através do conhecimento que o Espírito Santo passa para a igreja. Amém? Porque antes era um mistério escondido de Deus. Deus ele falava por enigmas. Amém? Só que agora é manifestado o conhecimento através da igreja e o Espírito Santo que nos dá o conhecimento. Amém? Era só para que vocês possam entender que esse assunto aqui, diante do que a gente está para aprender agora, até os anjos sentam para poder ouvir. Amém? Amém? Até os anjos sentam para poder ouvir. Eu quero começar com uma pergunta bem interessante aqui, ó. Quem é o nosso advogado? Quem é o nosso advogado? Jesus. Amém? Ele é o nosso advogado. E o advogado, qual é a função do advogado? Defender uma causa. Amém? Então, se Jesus é o nosso advogado, ele defende uma causa nossa, nós somos o quê? Culpados. Amém? Então, diante de Deus, nós temos um advogado. Amém?
e Deus é o juiz. Se o Filho é o nosso advogado, Deus é o juiz e eu e você somos o réu. Amém? Então, o nosso advogado é Cristo, porque somos culpados. Amém? Agora eu te pergunto, quem é o advogado do diabo? Ele mesmo. Deus? Não. Jesus? É só uma pergunta para que a gente possa pensar, para entrar dentro da aula. Ele é o acusador. Então, ele não tem defensor. Ele não tem advogado. Então, diante do juiz, ele não tem defesa. Amém? Então, se não tem defesa, como é que o juiz vai julgar uma coisa, sendo que tem que ter provas? Então, para alguém ser condenado, ele tem que confessar o crime. E se ele confessar o crime, não adianta nem juiz, não adianta nem advogado. Amém? Então, o diabo ele não tem um advogado. Mas só que ele tem que ser julgado. Mas para ele ser julgado, ele tem que confessar. Então, se ele sabe que ele precisa confessar para ser condenado e julgado, será que ele vai confessar? Não vai confessar. E se ele não vai confessar, e Deus sabe que ele não vai confessar, o que Deus tem que fazer? Armar uma arapuca. Amém? É só para a gente entender o negócio. Amém? Então, hoje, a aula é para doido mesmo. Amém? Hoje é para queimar a cabeça. Então, eu deixei essa pergunta no ar. Amém? Só para a gente entender, abre comigo lá João 16. João 16, 7. Quem puder ler para mim? Uma voz bem grossa aí, bem alta. João. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. É João 16, 7? Isso. 16, 7. Amém. Então, quero deixar essa pergunta. Quem é o advogado do nosso adversário? Antes da gente entrar agora no assunto, eu quero fazer outra pergunta para vocês. Eu dividi aqui a aula em duas etapas. Amém? Se a gente tem um inimigo, amém? Se a gente tem um inimigo e a gente precisa vencer ele na batalha, qual é a nossa primeira atitude que a gente tem que ter? É uma batalha, amém? E às vezes uma batalha, ela não vai durar um dia só. Ela pode durar muito tempo. Não. Não. Conhecer o adversário. Isso aí. Então, antes da gente entrar numa luta, a gente tem que conhecer o adversário. Porque como é que você vai lutar com alguém que você não conhece? E muitas vezes, o nosso adversário conhece mais de nós do que a gente dele. E é por isso que muitas vezes a gente perde a batalha. Porque a gente entra na batalha e o adversário já sabe aonde eu vou cair, aonde é meu ponto fraco. Amém? Então, a vitória ou a derrota dentro da batalha espiritual já começa aqui. Por isso que a palavra de Deus fala o quê, pastor Giovanni? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a gente perece na batalha porque falta conhecimento. Não é muitas vezes porque o adversário é mais forte. Não é. Porque a palavra de Deus diz o quê? Maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Então, se o Espírito Santo que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, por que eu estou perdendo algumas batalhas? Por falta de conhecimento. Então, a primeira posição que a gente tem que ter antes de entrar na batalha é conhecer o adversário. Amém? Para depois pegar as armas para poder guerrear com ele. Então, a primeira coisa é conhecer o adversário. Então, essa aula eu dividi nessa etapa. Vamos primeiro conhecer o nosso adversário para depois saber como a gente vai lutar contra ele. Amém? Vamos lá, então. Ezequiel 28, 11. Agora é para a gente viajar mesmo. Agora... agora... Ezequiel 28, 11. Essa aula eu já tinha dado, mas não tão detalhada como hoje. Ezequiel 28, 11. Vou pegar uma caneta aqui. Que diz assim: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, a Ezequiel, né? Filho do homem, lança um lamento sobre o rei de Tiro e diga a ele. Aqui é uma projeção profética. Amém? Deus, ele quis falar algo para Ezequiel, mas Deus, ele teve que pegar um exemplo da realidade de Ezequiel para poder explicar algo espiritual.
Então ele pegou a característica daquele rei. Mas só que Deus ele fez uma projeção em cima daquele rei. Então seria como se fosse assim, ó, Ezequiel, quem aí dentro da nação, dentro do seu convívio, eu posso pegar como exemplo para te explicar um mistério? Ó, acho que tem um rei de Tiro. Então eu vou fazer uma projeção profética em cima dele. Amém? E diz assim, lá no 12, continuando: Filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga: assim diz o Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Amém? Aqui ele já está fazendo uma projeção profética sobre Lúcifer. Amém? Então, o que ele era? Perfeito, ele tinha sabedoria e era belo. Amém? Olha as características. O 13. Você estava onde? No jardim. Que jardim é esse? Jardim de Deus. Amém? Então, ele estava no jardim. Amém? Jardim de Deus. Vamos por parte, tá? Aqui está o Lúcifer, né? O luzeiro. Ele era perfeito, belo e formoso, e ele estava no jardim de Deus. E se cobria de toda a pedra preciosa, como sardônio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os seus engates e os ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado, ou seja, ele foi criado assim. Amém? Ele foi criado assim. Logo aqui a gente fala que Deus não criou o mal, porque Deus criou ele perfeito. Então aqui a gente já mata, Deus não criou o mal. Amém? Só que quando Deus ele cria o perfeito, existe o estado do imperfeito. Só que é só um estado. Amém? Se eu chegar e falar assim, ó, Pastor Giovanni, não sai que está chovendo, senão você vai se molhar. Só que ele está com vontade de sair. Só que se ele não sair, ele não vai se molhar. Mas só que existe a possibilidade de ele se molhar. Então, Deus ele criou ele perfeito, só que existiu o estado do imperfeito. Amém? E no dia que foi criado, 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus. E andava no meio das pedras afogueadas. Amém? Ele foi feito perfeito, querubim, ungido. Amém? E Deus estabeleceu ele abaixo do monte, no jardim. Esse estabeleceu é assim, ó. Aqui você foi criado. Não, eu te criei. Aqui te coloquei, aqui você não vai sair. Você não pode sair daqui. Eu te estabeleci aqui. Ele não podia sair dali. Amém? E ele andava no meio das pedras afogueadas. Eu vou dar uma resumida nessa parte, para depois a gente ler aqui. Eu coloquei Hebreus. Está ali anotado. Ah, não, está aqui. Hebreus. Essas pedras afogueadas, porque aqui era o monte da congregação. Tudo que tem na terra é cópia, figura e modelo de algo que já existe no céu. Amém? Então, aqui era uma congregação. Amém? Então, quando a gente vê uma corrupção ou uma divisão na igreja, na terra, para Deus não é novidade, porque também aconteceu no céu. Amém? Aqui ele era líder dos demais anjos. Ele era líder dos demais anjos. E ele era ungido para liderar esses anjos. Então, aqui estão as pedras afogueadas. Aqui eram os santuários, que depois a gente vai ler que ele corrompeu os teus santuários. E aqui é os anjos. Essas pedras afogueadas era a adoração dos anjos. Amém? E a palavra diz que ele comercializou a adoração que era para Deus e ele pegou para si. Amém? E como ele era um sacerdote, né, dos demais anjos, tudo que estava sobre ele era de governo dele, era de responsabilidade dele. Então ele era tão belo, que até os outros anjos tinham inveja dele, admirava a beleza dele. Amém? Hebreus 12, 22. Quem puder ler para mim? Mas vocês chegaram ao Monte Sião, Jerusalém, celestial, a cidade de Deus, vivo. Chegaram a milhares e milhares de anjos e alegre em união. A igreja do primeiro primogênito, cujo monte nome está escrito no céu.
vocês chegaram a Deus, juízo de todas as obras, aos espíritos dos justos perfeiçoados. Acho que até aí, Isso, pode ser até aí. Então, aqui é o monte de Deus, a congregação celestial, o Éden celestial, onde tinha milhares de milhares de milhares de milhares de anjos. Se a gente for ver a tradução de milhares de anjos no hebraico, seria assim, ó, incontáveis. Era tanto anjo aqui que não tinha como contar. Amém? Ele estava no Monte Sião, no Éden celestial. Amém? Então, o que tinha aqui nesse Éden celestial? Um monte, a congregação dos anjos, as pedras afogueadas era a adoração dos anjos, os anjos tinham um líder. Amém? E esse líder, ele trouxe divisão dentro da congregação. Amém até aqui? Então ele era o líder dos demais anjos. Amém? Lá em cima do Monte Sião era a habitação de Deus. Amém? Esse cubo aqui é a Nova Jerusalém, né? Essa Nova Jerusalém foi a que João viu, que ela desce de um alto monte, só que nesse tempo aqui, que aqui eu estou falando da eternidade, amém? Aqui ainda não estava pronta a Nova Jerusalém. Tá? Então aqui é o trono de Deus, os 24 anciões, os querubins, né? Os serafins acima do trono de Deus, e aqui abaixo era a congregação. Então tudo o que acontecia aqui, Deus ele via aqui. Então, toda a divisão, toda a corrupção, a negociação e tudo, os anjos, para Deus, os anjos achavam que não sabia nada, né? Só que Deus, ele via tudo. Até o pastor falou, né? Até os anciões também, né, pastor? Achava que Deus não estava sabendo do vucu-vucu, né? Porque a palavra diz que pela multiplicação do seu comércio, então não foi de um dia para a noite. Levou tempo, tanto que se multiplicou, né? E tem aquele ditado, né? Que a soberba precede a queda. Então, quanto mais alto, maior a queda. Então, Diogo, aquela música assim, como é que é? Os anciãos e os anjos se prostram aos seus pés. Está falando dessa parte desse desenho aí, ó. Dessa parte aqui que eles estão, né? Entendeu? Eu nunca entendi essa parte desse desenho. Porque, na verdade, eu não coloquei o texto, mas essa imagem aqui está em Apocalipse. Está em Apocalipse, está em Daniel e Ezequiel também, né, pastor? Essa imagem aqui do trono de Deus. Amém? E olha só o que interessante. Deus, ele tinha comunhão com os anjos. Assim como ele tinha comunhão com Eva e Adão, no final da tarde. Só que aqui ninguém podia acessar. Só os serafins que estavam acima de Deus. Então todos os anjos que estavam no jardim de Deus, eles só poderiam chegar até essa nuvem aqui, ó. É restrito. Lembrando, cópia, figura e modelo de tudo que aconteceu aqui na Terra. Amém? Aí pega lá agora pra gente ver, ó. Jó 38, do 1 ao 9. Jó 38, do 1 ao 9. Quem achar pode ler para mim. Do 1 ao 9? 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó, de um redemoinho, e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos com o nome e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Aí tá bom. Olha só. Quando eu pus as nuvens por vestimenta. Então, a nuvem é para guardar a glória de Deus. Amém? Eu coloquei outros textos aqui como referência, mas aí eu vou até citar para vocês. Quando Deus acompanhou o povo no deserto, era na nuvem e no fogo. Amém? De dia era a nuvem e de noite era o fogo. E a nuvem guardava a glória de Deus. Amém? E à noite o fogo guardava a glória de Deus. Então, à noite a vestimenta de Deus com o povo era o fogo e de dia era a nuvem. Por quê? Para guardar a glória de Deus. Porque se você notar,
Quando Moisés ele fala assim, Senhor, eu quero ver a tua face, quero ver, o que ele fala? Ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Amém? Então, essa nuvem aqui era uma vestimenta de Deus, não só para os anjos, porque aqui ainda não tinham sido eleitos. Amém? Mas lá no deserto era para guardar o povo. Só para a gente finalizar, Isaías 4. Hoje é para ler texto mesmo, tá? Isaías 4, 2 e 5. Jorge, pode ler ou... Pode ler, Jorge. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e o formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e que permanecer em Jerusalém será chamado santo? Todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de dor, criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Sobre toda a glória haverá proteção. Aonde? Diante do monte. Amém? Então, a nuvem para guardar a glória de Deus. Então, porque Deus ele tinha comunhão com os anjos também. Amém? Então, essa nuvem aqui, ela guardava a glória de Deus diante dos anjos, porque eles não tinham sido eleitos, né? Então, Deus ele se vestia da nuvem e descia na congregação. Amém? Então, assim também foi com o povo no deserto. Quando Moisés ele sobe no monte, né? E Deus chama ele dentro da nuvem, com relâmpagos e trovões, e o povo fica com medo e fala, não, sobe você. Amém? Semana passada deu umas trovoadas aí, não deu? A gente ficou todo com medo. Agora imagine a gente ir lá no deserto, no monte, tempo fechado, e tu sabendo que é Deus que está descendo dentro de uma nuvem, porque ele fala com voz de trovão. Né? Então, de dentro da nuvem, ele chamou Moisés. Então, aqui é o Monte Sião, a congregação dos anjos, aqui tem um líder, e aqui tem os santuários, e isso aqui, ó, é a sala do tesouro. Amém? Essa sala é a sala do tesouro. Deixa eu ler esse texto aqui, para que a gente possa entender. Ezequiel 31:1. Ezequiel 31:1. No 11º ano, no 3º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo, filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Libano, de ninhos formosos, de sombrosas folhagens, e de grande estatura, cujo topo chegava até as nuvens, né? Na sua tá assim? Ezequiel 31:3. Sombrosa ramagens de alto e o seu topo estava entre os ramos espessos. Sim. Cujo topo chegava até as nuvens. Cujo topo chegava até as nuvens. Aqui não fala, que fala só estava entre os seus ramos espessos. Então, olha só. Cujo topo chegava até as nuvens. Aqui é uma projeção em cima do rei de Faraó. Amém? 4. As águas faziam crescer. As fontes do abismo o fortaleceram. Olha só. As águas faziam crescer. Que água é essa? O Espírito Santo. Amém?
Porque o Espírito Santo é representado por água. Então, ele era belo, ele era bonito, ele era formoso, ele era todo um tal. Mas só que quem fazia ele crescer era o Espírito Santo. Amém? Porque isso não vinha dele. Por isso que a soberba dele foi tão grande, porque ele era tão belo, mas só que o crescimento, porque a palavra diz o quê? Um planta, um rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, estou dando esse estudo aqui. Se eu ficar me achando, eu posso ir até alto, mas eu posso cair feio também. Porque quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Quem faz vocês entender é o Espírito Santo. Amém? Então, ele era o tal, mas quem fazia crescer ele eram as águas. Amém? Fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Até o 5, isso. Até aqui tá bom. Então, era isso. Aqui a gente tem esse cenário, né? As pedras afogueadas, ele levava até a presença abaixo do trono de Deus. Amém? Só que, se a gente for ler na queda dele, né? Ele queria subir acima das estrelas de Deus e exaltar o seu trono. Amém? Exaltar o seu trono. Só que aqui, Cristo era um mistério escondido no seio do Pai. Os anjos não sabiam da existência de Jesus, porque ele era um mistério escondido no seio do Pai. Então, para os anjos só tinha um trono, que era o ancião de dia sentado, e o Espírito Santo. E o Espírito Santo nem tinha trono, porque o Espírito Santo é só no movimento. Então, para os anjos só tinha Deus e o Espírito Santo. Não tinha o conhecimento do Filho. Então, se não tinha o conhecimento do Filho, e ele falou assim, vou subir mais alto do que as estrelas e colocar o meu trono, que trono é esse? Se Deus não fez ele com trono, só fez ele para liderar. Amém? Aqui, não fica explícito os entendimentos que a gente tem na palavra de Deus, mas a gente começa a juntar um texto aqui, juntar outro texto ali, amém? Ele diz que é exaltar o meu trono. Então, ele já tinha um trono. E esse trono dele, ele ia colocar acima de Deus, só que Deus não fez ele com trono. Mas só que tinha uma sala do tesouro, porque a palavra diz que o filho, depois da vitória da cruz, ele assentou à destra do Pai. Tem um versículo que diz assim, que ao vencedor darei o direito de sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Então, Cristo ele já tinha um trono preparado pelo Pai. Então, essas pedras afogueadas, elas eram juntadas para depois levar até a presença de Deus. E lá, na sala do tesouro, tinha esse trono. Então, ele, olha só, a soberba, não tem nenhum anjo igual a mim. Não tem nenhum anjo comparado a mim. Aquele trono está ali, só tem Deus, só tem o Espírito Santo. Ele não sabia de Cristo. Amém? Então, para ele, aquele trono era dele. Então, ele cobiçou até o que não era dele. E disse que ia colocar esse trono acima, não era nem do lado, tá? Era acima do trono de Deus. Amém? E se a gente for notar, existe uma classificação de anjos, tá? Tá lá em, depois se quiserem ler, Ezequiel 31, do 1 ao 9, porque tem uma classificação de anjo por árvores. Amém? Na passagem, Deus ele compara os anjos com árvores. Então tem os cedros, tem os ciprestes, tem os castanheiros e tem as outras árvores comuns. Então, é como se fosse uma classificação. E na palavra de Deus diz que os anjos tiveram inveja dele dentro do jardim. Amém? Só que, se a gente for analisar, né, acima do trono de Deus, acima dessas nuvens, só estavam os serafins. Amém? Só estavam os serafins. Então, quando... Uma terça parte, tá? Essa terça parte aqui foi com ele. 2 terços, né? Essa parte aqui escolheu ser fiel a Deus. Amém? Só que essa parte aqui, ele corrompeu. Ele comercializou 1/3 parte dos anjos. Só que aqueles que escolheram ser fiel a Deus, automaticamente já foram eleitos. E aqueles que escolheram seguir a ele, também fizeram a sua escolha. Servir a Deus aqui eternamente e aqui ao mal eternamente. Aqui já teve uma escolha, já teve a eleição. Amém? Assim como foi com Eva e Adão. Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. E Deus colocou para eles dois escolher o livre-arbítrio. Assim como os anjos também teve o livre-arbítrio de escolha. Então, 2 terços escolheram ser fiel a Deus e 2 terços, pela ilusão, escolheram seguir o mal. Amém?
Só que antes dessa escolha, nenhum anjo poderia passar daqui. Só tinha os querubins aqui abaixo da plataforma e os serafins. Só que esses aqui eram anjos de fogo, de adoração. 6 asas. 2 tampavam os pés, 2 os olhos e 2 voavam. Adoração e reverência. Era só fogo. Amém? Adoração e reverência. Então, olha só como é o negócio. Ele disse que ia colocar o trono dele, não foi assim, não foi acima do trono de Deus. Amém? Quer dizer, ele disse que não ia colocar o trono ao lado de Deus, ou no lugar do trono de Deus. Ele colocou o trono acima. Ele queria colocar o trono dele aqui, ó. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele habita no lugar mais alto, que é o lugar mais, é o norte. Ele queria até o lugar do Espírito Santo. Então, se ele queria colocar o trono dele aqui, acima dos querubins, ele teve inveja até dos querubins. Porque aonde os querubins estavam, ele não podia estar, porque Deus estabeleceu ele aqui. Daqui ele não podia sair. Amém? Então, na categoria dos anjos, ele aqui, ele era o maioral. Porém, o mais humilde estava na presença de Deus. E ele, daqui, não podia sair. Então, ele teve inveja até dos querubins. Amém? Então, olha só o nível da inveja, né? Da cobiça. Porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo do bom e do melhor, vamos dizer assim. E ainda não era satisfeito. Então, aqui... Isso aqui não está explícito, não está, tipo assim, tão claro dentro da palavra de Deus. Amém? Aqui é só um esboço para que você possa entender. Amém? Ele era o líder dos demais anjos. Amém? Na classificação tem o querubim, tem os arcanjos, tem os serafins e tem os outros anjos. A palavra diz que 1/3 parte dos anjos que ele governava, que ele liderava, ele corrompeu. 1/3 parte dos anjos que ele governava, ele corrompeu. Então, essa fatia aqui do bolo, vamos dizer assim, ele convenceu a ser contra Deus. Amém? Isaías 14:12. Isso tudo que eu estou falando aqui é na eternidade, amém? Antes do mundo existir. Isaías 14, do 12 a 14. Isaías 14, do 12 ao 14. Quem achar pode ler para mim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante Só pausa só um pouquinho, Rosana. Subirei às mais altas nuvens. Que nuvens são essas? Aqui. Meu Deus. Amém? Subirei às mais altas nuvens. Então, daqui para baixo, ele não podia passar. Só que ele desejou ao ponto de passar aqui, passar o trono de Deus, passar os querubins e sentar no lado mais norte. Então, mas assim, aqui marquei assim, ele está dizendo, eu subirei, então se eu subirei, ele não subiu ainda, ele não chegou a subir. Não. Tá, então se ele não subiu, então o serafim ele não corrompeu, não conseguiu corromper o serafim. Porque aqui eles já eram eleitos já. Então naquela categoria ali, naquela fatia ali, não levou. Não. Daí só os anjos, né? Sim. Porque assim, Se ele não subiu até lá de cima, então não chegou nos serafins, né? Não chegou. Só desejou a situação. Ele não teve acesso. Ele não teve acesso, mas ele sabia que já tinha serafins lá. Não, isso Sim. Quer dizer que ele não chegou a conseguir corromper eles. Não. Daí eles não teve acesso a eles. Não. E assim, quando ele subiu, porque a palavra vai dizer... Deixa eu só perguntar uma coisa. O lado escrito serafins, mas ali o mais alto é o querubim. É o querubim ou é o serafim? Aqui? É. Aqui é querubim, tá escrito. Tá, é o mais alto, o mais nobre dos anjos são os querubins ou são os serafins? Aqui são os querubins. Tá, e lá? Lá escrito serafins? Ó. Mas é os mesmos daqui. Eu só coloquei só para a classificação, tá, entendeu? mas ali o serafim está embaixo dos arcanjos, ó, por isso que é a minha pergunta. Isso, é. Na ordem seria isso aqui. É isso aí. Aham. Então lá em cima é os serafins mesmo. Isso. Lá em cima do trono de Deus são os serafins. Isso. Tá. Não é querubins. Não. Não. Os querubins estavam abaixo do trono. Tá. Nas rodas, né? Lá em Apocalipse. Quando a gente for estudar Apocalipse, a gente vai estudar essa parte aqui. Entendi. Aí, pastor Giovanni, quando ele subiu,
ele já subiu com a equipe dele definida. Ele não subiu assim, Vou subir, vou levar. vou subir, não. Ele já subiu. Pastor Giovanni tá comigo, tá fechado. Não pode. A Márcia aí jogou os dois. Eu, hein? Então, vamos ajustar. Amém? Ó, se a gente for ver, quando eles caíram organizados. Principado, potestade, dominadores. Eles caíram organizados. Por quê? Porque antes da queda tinha uma organização. Amém? Então, assim como aqui na nossa igreja tem, né, os ministérios, né, ensino, profético, evangelista, tem uma organização dentro da congregação, lá também tinha uma organização. Então, lá na linguagem, para que a gente possa compreender, ele corrompeu uma parte do louvor, ele corrompeu uma parte do diaconato, ele corrompeu uma parte da liderança. Então, ele dividiu a congregação. Amém? Só que, para eles, Deus não sabia de nada. Tanto que a convicção dele era tão forte, tão forte, tão forte, que ele achou que ele poderia ser maior do que o Criador. Então, a manipulação dele, eu fico imaginando qual foi a linguagem que ele usou para convencer uma terça parte. Amém? Ele usou alguma linguagem, teve alguma troca. Ó, eu vou subir, mas aí quando... Ó, olha só, que a cabeça dele, ele não subiu para perder. Vai ter de político, né? Né? Amém? Ele ofereceu umas pedrinhas ali, né? É, que assim, ó, ele não subiu para perder. Foi picanha. Não. Tá gravando. Não pode falar. Porque ele ofereceu. Ó, vamos ficar no foco. Sim. Os anjos para corromper. Aham. Como ele ia pegando ali e achava que Deus não estava vendo, ele ia corrompendo. Ó, eu pego aqui, eu pego lá. Porque, na verdade, essas pedras aqui significam adoração. Então, ele queria ser adorado. Simbolizar a adoração. Então, daí, se ele subiu, ele não subiu para perder. Subiu para ganhar. E se ele subiu para ganhar, e sabendo quem é Deus, ele subiu com a estratégia. E se ele subiu com a estratégia, quem estava com ele também estava dentro dessa estratégia. Mas só que esses aqui, ele teve que fazer uma promessa, né? Teve que fazer uma promessa, porque como é que eles iam, na mente deles, ganhar de Deus? Sentar, que a palavra diz, sentar sobre um monte. Ele queria tudo isso aqui, ó. Ele queria, na verdade, até os anciãos. Amém? Ele queria todo esse governo daqui. Ele queria governar o universo, queria governar toda a criação, todos os anjos. Então, ele subiu com essa ideia. Eu vou subir, eu vou vencer. Então, ele nem conhecia bem mesmo o próprio Deus. Não. Não conhecia. Mas isso aí é o estopim da loucura. Mas diz para os outros, tá tudo dominado, já sendo que eu sou o líder, eu sou o cara. Eu Já conheço tudo. ele, Já sei o caminho para chegar até lá, tá, Deus é meu faixa, ó, senão eu não tive vontade de líder. Eu não ia mandar nos outros. líder corrompido, né? Acho que eu sei de tudo, eu sei de tudo. E outra coisa, né? Vocês lá, não é? Olha só o nível da sedução. Né? Porque a sedução te leva a você crer que aquilo que você vai fazer vai dar certo. Ao nível da loucura. Que, na verdade, se a gente for fazer uma aplicação assim, seria um feitiço, né? Uhum. É um feitiço. Ele enfeitiçou os outros anjos. Uhum. Ficaram cegos. Então, ele comercializou algumas posições. Porque ele teve que vender um cargo. Entendeu? Ó, tu vai ser o tesoureiro. Ó, tu vai ser... Ó, Ele garantiu porque assim... Ó, olha só. Ele queria todo o governo, não queria? Existia uma classe de anjos. Amém? Então, ó, quem tá aqui, vem para cá, e quem tá aqui fica no meu lugar, e eu fico no lugar de Deus. E quem tá aqui, fica aqui. O serafim que tá lá, a gente vê o que faz com eles. Entendeu? Então, teve uma troca de posição, porque se ele vai sair dessa posição de líder, ele vai ter que colocar alguém. Não é? Aí, Quem maquina, ele te dá tantos detalhes do que ele planejou, tantos detalhes, que quem é fraco acredita. Entendeu? Com a riqueza de detalhes que ele te explica. Ó, vai ser assim, assado, assim. Por isso que, como o pastor falou, né, no livro ali, que a nossa batalha é na mente. Porque antes de eles aceitarem ter essa atitude, ele colocou uma ideologia dentro deles. Olha só. Sim, vão despertar um desejo. Primeiro nasceu nele e ele fez despertar os outros. Sim. O mesmo desejo que nasceu nele. E se tu notar,
O que ele usou com os anjos foi a mesma coisa que ele usou com Eva. Exatamente. Ele despertou um desejo em Eva Assim, igual a Deus. para ser igual a Deus. Estou falando que é igual que eu. E colocou um feitiço nela de cegueira, porque assim, ó, ela sempre passava na frente daquela árvore e nunca sentiu nada. Só que ele despertou algo dentro dela, e no dia que ela passou na frente, ela parou. Desejou, foi lá e pegou. Então, olha só, a manipulação que ele usou com Eva, ele usou com essa terça parte aqui. Na verdade, ele não quer hoje, né? Amém? Pode continuar. Lê para mim novamente, 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Agora eu vou pedir só mais um favor para a Rosana. Só mais um. Tu vai ler novamente e só ela vai ler e todos olham para cá. Pode ser? Só mais uma vez. O mesmo. Quer dizer que enganoso é o coração, né? É o coração. Tudo começa no coração, né? Pessoal, vamos arrancar nosso coração fora. Pode ler para mim. Como caíste do céu, Ó, ele caiu daqui, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, lançado por terra, não na terra, por terra. tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só. Meu Deus, Amém? forte. E tudo isso começou no... Então ele maquinou no coração e falou assim, é top. Plano top, vai dar certo. Vocês estão comigo? Tamo. Onde teu sangue pinga, o meu jorra. Tamo junto. Depois da morte. Pra te ver o tamanho da aliança, né? É uma aliança louca. É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar assim, ô, vamos roubar o Banco Central amanhã? Ó, tem que ser bom pra convencer vocês, né? Tem que ter uma oratória boa, né? O objetivo é a gente dar. Se eu olhar para o caderno das contas lá, você Ah, daí tu mostra o mapa ali do banco, né? Cheio de alarme e tal, e tal, e tal. Aí eu, para convencer, falo assim, não, mas aqui tem uma possibilidade, ó. Eu tenho a senha para passar por essa porta. Tudo planejadinho, né? Que oração agora? 9:06, ah? Não, mas 19:15. Então, ele saiu daqui e foi lançado aqui. Amém? Efésios 6:12. Quem poderia ler para mim? Aí eu te pergunto, os anjos eram perfeitos? jamais. Eram perfeitos. Eram perfeitos. Deus fez eles em perfeição. Amém? Imperfeição não existia, pecado não existia. Eles tinham livre-arbítrio. Só desejava o coração. Era perfeito. Eles foram criados perfeitos, num lugar perfeito, com um líder perfeito e um líder maior perfeito. Um jardim belo, pedras preciosas. Eu quero que você tente imaginar esse cenário. Amém? Pedras preciosas, santuários que representam igrejas, tinham lugares de adoração. Os anjos adorando, era tudo lindo. Amém? Tudo perfeito. Perfeito do perfeito do perfeito. Amém? E mesmo num lugar perfeito, teve o quê? Divisão, manipulação. Aí eu te pergunto, será que ele não consegue usar em mim e você aquilo que ele usou com um dos anjos? Aqui? Com certeza. Porque ele usou da mesma manipulação com os anjos, ele usou com Eva. E teve que ser muito convincente com Eva. E tentou com Jesus no deserto. Imagina, não. Podia pedir para avisar quando desse uma hora, né? É, mas é que eu comecei um pouquinho tarde. Então, eles foram criados num lugar perfeito. Amém? Meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes a gente perece porque a gente não tem só o conhecimento, mas porque a gente subestima o nosso adversário. Hoje eu não vou tomar Coca-Cola, mas se ele
Se eu abrir a brecha, ele vai me convencer. Amém? Ele usou convencer José a se deitar com a mulher de Potifar. Amém? E José, ele teve uma escolha ali. Então, José, se a gente for fazer uma aplicação, ele foi essa parte aqui, que escolheu ser fiel a Deus. Então, a mesma sedução que ele usou com José, ele pode usar comigo e com você, porque cada um é tentado na sua própria cobiça. A cobiça que ele vai tentar o Giovanni não é a minha cobiça. Então, por isso que a gente não tem que só conhecer o adversário, a gente tem que se conhecer. Então, se eu ver que eu vou cair nisso aqui é uma tentação para mim, mas para outra pessoa não é, se a outra pessoa pegar isso aqui, para ela não é nada. Agora, para mim, isso é. Tanto que é que ele conhece que eu sou fraco nisso. Então, ele vai usar situações, circunstâncias, para que eu venha cair nisso aqui. Aí eu falo assim, nada a ver. Eu estou de pé, Deus é comigo. Deus estava com José também, ele teve que correr. Amém? E bastante. Efésios 6:12. Pode ler para mim? Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Amém? Então, a palavra é bem específica, tá? A nossa luta não é contra pessoas, mas é contra principado, potestade, dominadores e as forças do mal, que estão aonde? Nas regiões celestiais. Amém? Então, Deus lançou eles aqui, não só ele, mas uma terça parte da cacaiada caiu aqui também. Amém? Tudo junto. E quando eles caíram aqui, eles foram desconfigurados da beleza que eles tinham. Amém? Então aqui eles se tornaram anjos caídos. E a palavra diz que a nossa luta não é, a minha luta não é contra contra meu vizinho. Não é? A minha luta não é contra o meu vizinho. Então, se minha luta não é contra o meu vizinho e eu estiver lutando com ele, eu estou lutando errado. E se eu estiver lutando errado, eu já vou perder. Amém? Então, Deus lançou ele aqui, mas teve uma sentença também. Amém? 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9, que vai falar sobre a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória. Amém? Pegou aqui. Agora, para fechar aqui, o Ezequiel 31:11. Ezequiel 31:11. É para folhear a Bíblia mesmo. Ezequiel 31:11. Se eu achar aqui, eu já vou ler. Posso ler? Pode. E eu entregaria essa árvore nas mãos das mais poderosas nações, que crertemente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu a rejeitei. Amém? Então, quem é a nação santa, sacerdócio real, é a igreja. Quando ele caiu, Deus já deu uma sentença para ele. Eu vou te entregar a igreja. Vou entregar a igreja. Pode ler de novo para mim, Paulo? Eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações. A mais poderosa das nações. É a igreja. E certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Merece. Eu a rejeitei. Amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a gente tem autoridade dada por Cristo para poder combater com ele. E nós entendemos isso, né? Nós entendemos esse texto aí, meu Deus do céu. É verdade. Tem tradução que diz para dar o fim que eles desejarem. Então, a igreja tem autoridade de dar o fim para o Satanás que ela querer fazer com ele. Só que não interessa a autoridade. O fato de não conhecer. Não conhecer. Então, hoje já estamos conhecendo isso, né? Ela tem essa autoridade, a igreja. De dar o fim que nós quisermos para ele. E ele sabe dessa autoridade. Sabe, melhor que nós. Amém? Então, nós temos essa autoridade. A gente vai dar uma pausa e a gente parou aqui, nas regiões celestiais. Amém? Pessoal que está em casa, a gente vai dar uma pausa aqui nessa primeira etapa e depois a gente vai continuar.